sétimo D. Hello, how are you doing? Hope you're fine. Ok? Então, vamos a mais uma videoaula de orientação e complementação das aulas do CMSP de inglês. E nós estávamos falando aí sobre ações, sobre entretenimento, né? Ou melhor, ações de lazer, que também é um tipo de entretenimento, a kind of entertainment. Tá? Então, gente, na aula de hoje, na videoaula de hoje, vamos fazer o seguinte. Então, lá no CMSP, eles já entraram aí no tempo passado. E nada mais justo, porque, afinal de contas, vocês estão vendo aí intensivamente, né, em contato direto com o presente, com as formas do presente. Né? A gente já viu o Simple Present, tá? E também o Present Continuous. Vocês lembram dos dois? Vamos lá, vou ler algumas frases aqui para a gente relembrar. Tudo bem? Ó? Então vamos lá, olha a primeira aí. I am a student in this school. I am a student in this school. Em que tempo verbal está essa frase? Aqui, ó. Eu li essa primeira aqui. I am a student in this school. Tá? Ela está no simple present, no tempo presente. Como é que eu sei? Por causa do sujeito aqui, do pronome I, mais o verbo, a forma do verbo to be. Sim, nós vamos ter que falar mais um pouquinho sobre ele, tá? Nessa videoaula, porque no passado ele muda, tá? Mas aqui no presente, o que acompanha o pronome é o am. Então eu sei que essa frase está no simple present, presente simples, tá? Eu sou um aluno nessa escola, no caso aqui, né? Eu sou um aluno nessa escola. Muito bem, vamos ver a segunda. I am watching a soap opera. I am watching a soap opera. Vamos lá? Olha só. Que tempo verbal que eu estou usando aqui? Olha só, aqui nessa frase, ó, I am watching a soap opera. Eu estou usando o present continuous, presente contínuo, que representa uma ação contínua no presente. Tá? I am watching. Tá? Tem dois verbos aí, o am, que pertence ao verbo to be, aqui da primeira pessoa, tá? Am, e o verbo watching, com ing, que é assistindo. Então, eu estou assistindo uma novela. Tá? I am watching a soap opera. Então, esse tempo verbal é chamado de presente contínuo, ou present continuous, em inglês. Tudo bem? Vamos ler mais uma frase aqui. He is my friend. E numa frase simples assim como essa. He is my friend. He is my friend. Eu estou usando aqui o simple present. Presente simples. Tá? Ele é meu amigo. Is, que concorda com o pronome he, em inglês. He is my friend. Ele é meu amigo. Então, está no presente. Uma afirmação no presente. Tá? Não tem segredo. E se eu falar assim, he is swimming. He is swimming. Eu vou estar falando, a tradução é, ele está nadando. He is swimming. Ok? Mas o tempo verbal aqui é o presente contínuo, present continuous, que é o verbo to be mais o verbo com ing, representando a ação contínua. Ele está nadando. Tudo bem? Então, esses foram os dois tempos que nós trabalhamos. Agora, tá? A gente já trabalhou aí bastante as formas do verbo no presente, e agora nós vamos para o passado, tá bom? No passado nós vamos ter aí bastante novidades, a começar pelo velho e famoso verbo to be, que no passado ele vai mudar, tanto é que eu digo que ele é o verbo mais irregular, tá? Da língua inglesa, porque é o que mais muda, tá? Vamos comparar. Vamos relembrar aqui, nem vou escrever. Como é que era a conjugação lá do verbo to be no simple present? Nós tínhamos lá I am, para dizer eu sou, eu estou. I am. You are. Você é ou está, ou vocês são ou estão. He is.
ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, alguma coisa, um sujeito neutro, um pronome neutro. It is, alguma coisa é ou está. We are, nós somos ou estamos. They are, eles ou elas são ou estão. Tá? Esse era o presente, forma do presente. Lembrando que a forma básica do verbo to be é o be. Okay? Quando eu quero escrever o verbo ser ou estar sem nenhuma conjugação e nenhum tempo, eu escrevo apenas be, 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 okay? Que é o verbo ser, estar, em inglês. Ok. Então, a gente vê que ele tem aí praticamente três variações, né, na conjugação, dentro da conjugação. Ele, na primeira pessoa, é o am. Na terceira pessoa, he, she, it, ele é o is. E nas outras pessoas, you, we and they, ele é o are. Ele vira are. Então, ele é bem irregular. Tá? Isso que caracteriza um verbo irregular. Ele muda, tá, totalmente, conforme a conjugação ou o tempo ou a pessoa, tá, do discurso. Ele muda. Verbos que mudam são verbos irregulares. Irregular verbs. Muito bem, mas sem mais delongas, vamos ao passado. Como é que eu diria, como é que eu faria para conjugar o verbo to be no passado? Um passado simples. Vamos primeiro começar com o simple past. Tá? Eu vou lendo e vocês repitam. Tá? Depois eu mostro como é escrito. Certo? Então eu tenho aí o I was. Was. Tá? Não é was, é was. I was. You were. You were. He was. He was. She was. She was. It was. It was. We were. We were. They were. They were. Então, essa é a conjugação do to be no simple past, passado simples. E ela é dessa forma, ó. I was, que é eu fui, ou estive, ou era, ou estava. Aqui não vai ter importância ainda, tá, a conjugação, a tradução, perdão. You were. Were é o passado de are. Então, no passado, ele é you were, para você estar falando você era ou estava. He was. Tá? Ele era ou estava. She was. Ela era ou estava. It was. Alguma coisa era ou estava. We were. Nós éramos ou estávamos. E they were. Eles ou elas eram ou estavam. Então, repara que esse verbo ele muda bastante. Tá? Para dar exemplo aí de um outro verbo que também é irregular, nós tínhamos lá o verbo do, que é o verbo fazer. Tá? Por exemplo, I do something. Eu faço alguma coisa. E para dizer eu fiz alguma coisa, como é que eu diria? Passado de do é did. D-I-D. Did. I did something. Eu fiz alguma coisa. Então, presta atenção. Simple present, I do something. Eu faço alguma coisa. E o passado, I did something. Simple past, I did something. Eu fiz alguma coisa. Ok? E tem aqui a conjugação do do no passado, que vocês reparam que ele não varia. Ó. Ele não varia tanto quanto o verbo to be. Ele só muda para did em todas as pessoas. I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Tá? Did é o passado de do. Só lembrar disso. Tudo bem? Então, eu anotei aqui, ó. Esses verbos que mudam conforme o passado ou a pessoa são chamados de irregular verbs no inglês. Verbos irregulares. Tá certo? Bom, então, com isso,
né, a gente já, vamos dizer assim, complementa a aula lá do CMSP, os verbos no passado, tá? O to be no passado, por enquanto, a gente só aprendeu 2, né? O to be e o to do, tá? O verbo ser, estar e o fazer, tá? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção lá, que a professora até falou, que o pessoal costuma errar, é que quando nós vamos colocar o verbo na tabela, tem lá a tabela dos irregulares. Então, por exemplo, a gente vai lá procurar o verbo to be. Vai lá, tá lá, forma básica, basic form, tá lá, be. Na segunda coluna, tem lá, past, passado. Vai estar was/were, was ou were. Por que que vai estar was e were? Porque ele está querendo dizer, às vezes ele vai ser was, às vezes vai ser were. Mas não é difícil de saber quando. Quando que ele vai ser was? Ele vai ser was quando ele estiver na primeira pessoa, I was, ou he, she ou it. Vai ser was. O resto é were. Tá? Então, por isso que ele coloca lá, was, were. Mas na hora da gente escrever, não precisa colocar os dois. Nem é para colocar os dois. Ou é was ou é were. Se for you, we and they, é were. Se for I, he, she ou it, é was. Simples assim, tá bom? Então essa é a dificuldade, que com outros verbos não acontece tanto, tá? Por exemplo, passado de do, você vai procurar na tabela. Basic form, vai estar lá, do. Past, ou simple past, passado simples, ou passado, vai estar lá, did. É o passado de do. Não anotei aqui, mas vamos falar de outro verbo que também é irregular. O verbo get, aquele lá que tem vários significados. Você vai procurar na tabela, tem lá, basic form, get. Simple past, got. Tá? Ou seja, você deduz que got é o passado de get. E assim acontece com outros. Por exemplo, o verbo pegar ou levar, o take, é tomar, take. Tem lá, basic form, take. Simple past, took. Ou seja, o passado de take é took. Mas eu vou ter que decorar todos esses verbos irregulares? Não é decorar, gente, é aprender. Vocês, com o passar do tempo, né, nem todo mundo sabe todos os verbos irregulares. Com o passar do tempo, a gente vai pegando o costume de qual verbo que é regular e qual é irregular, tá? Mas o assunto dos verbos regulares eu vou deixar aí para uma próxima videoaula, tá? Com certeza a seguinte, para não confundir aí a cabeça de vocês. Vamos primeiro nos focar aí em como é o verbo to be, o ser estar no passado, e que existem verbos irregulares, tá? Que a forma deles no passado é modificada. Tudo bem? Bom, e os verbos regulares? Bom, regulares, só para falar alguma coisa para vocês, eles têm o passado com a mesma base do presente, só que formados com D, ED ou IED no final. Tá? Eles são mais simples, vamos dizer assim. Tá? Mas primeiro, já que a gente começou pelo verbo to be, que é um verbo irregular, vamos falar um pouquinho dos irregulares. Depois a gente passa para os regulares. Tudo bem? So, for a while, that's all. See you. Bye bye.